Bom dia, sétimo ano. Gente, esse vídeo de hoje é da aula de ontem, tá? Ontem não foi possível eu gravar o vídeo, eu não passei bem, acho que uma comida fez mal, daí eu não passei bem, tive que ir ao hospital ainda. E já cheguei à noite, só deu para gravar do oitavo e nono. Daí vocês, é uma aula de ontem, tá? E hoje à tarde, porque nós teremos uma reunião com a advogada da escola, né? Porque as aulas presenciais já irão recomeçar e vamos ter uma reunião com ela para ver como é que vão ficar as coisas. Daí, aqui a correção daquele assunto não merecem o celular. Então, as ideias sobre o uso do celular que você levantou antes da leitura são as mesmas apresentadas no texto? Uma resposta pessoal, né? 2. Comente se você utiliza aparelho celular ou não. E se sua relação com ele é parecida com a retratada da crônica, também pessoal. Terceira, de acordo com a crônica lida, responda às questões. Somente pelo título é possível saber quem não merece o celular? Por quê? Somente pelo título? Não. Pois o verbo merecer, não, vírgula, pois o verbo merecer, na terceira pessoa do plural, indica indeterminação. Indica indeterminação. Vírgula, indefinição. Então, não é possível identificar quem merece celular e quem não merece. Desculpa. Terceira, de acordo com a crônica lida, responda às questões. Essa terceira foi feliz. Letra B. No mesmo jornal que foi veiculada a crônica, em 28 de outubro de 2010, foi publicada uma notícia com o seguinte título: passageiro já pode usar celular em voos domésticos. Que relação pode haver entre o assunto da crônica e essa notícia? Nós podemos colocar assim: essa pode ter sido, ou esse, né? Esse pode ter sido o fato. Esse pode ter sido o fato que inspirou o cronista a escrever o texto lido. C. De que ideia é defendida pelo cronista? De que a permissão do uso do celular, em avidez ou aviões não é uma boa ideia. D. Em sua opinião, por que ele relatou o episódio ocorrido no aeroporto? O cronista parece ter relatado o episódio que presenciou
no aeroporto para abordar a liberação do uso do celular em voos domésticos. Ponto a seguir. Por meio desse relato, ele reforça seu argumento de que essa liberação não é uma boa ideia. E, com base nas ideias defendidas pelo cronista, quem são essas pessoas que não merecem o celular? Todas aquelas que não sabem usar o aparelho com moderação ou educação. Ponto e vírgula. Usam o celular em qualquer lugar em que estejam, vírgula. Falam alto, vírgula. Incomodam e etc. 4. Em certo momento, o cronista afirma: acho que o interlocutor do Canadá nem precisou de aparelho para ouvir também. Qual o sentido dessa afirmação? Que efeito esse exagero provoca no texto? Ele quis enfatizar o quanto o homem falava alto no celular. Ponto a seguir. Ao exagerar, vírgula, o cronista reforça o argumento que vem defendendo ao longo do texto, vírgula, além de provocar humor. 5ª, releia um trecho da crônica. Fiquei imaginando 50, 100 sujeitos desse gritando ao telefone numa viagem de 8 horas, ou de uma que fosse, porque eles pertencem a uma fauna cada vez maior dos sem desconfiômetro. Os que invadem pelo ar o espaço de quem está lendo, dormindo, conversando baixinho ou simplesmente pensando na vida. Leia a definição de dicionário para a palavra fauna, empregada nesse trecho. Primeiro, um conjunto de animais de determinada região, a fauna da Mata Atlântica. 2, conjunto de pessoas, veja a fauna que está nesse baile. Com qual desses sentidos essa palavra foi empregada na crônica? Com o sentido 1. Conjunto de animais de determinada região. Porque o cronista se referiu ao homem dessa maneira? Possivelmente porque estava irritado com aquela situação. O que a palavra desconfiômetro significa? Você já ouviu alguém dizer isso antes? Em caso afirmativo, diga em qual situação. Então, a palavra desconfiômetro significa capacidade de desconfiar.
quando se está sendo inconveniente. Capacidade de desconfiar quando está sendo inconveniente. Quando você está fazendo algo de errado a uma pessoa e não está nem aí, nem aí com a vida, né? Então, a palavra desconfiômetro. Releia o seguinte trecho. Mas tem que liberado o celular nos voos, haja um movimento para que se faça o mesmo nos cinemas, teatros e salas de concerto. Tentativas não faltam. Porque o cronista afirma que tentativas não faltam para o uso do celular nos lugares citados? Por quê? Porque junto. É muito comum, vírgula, mesmo sendo instruído, que se desligue o aparelho celular, vírgula, escutar um outro tocando ou sendo usado para a troca de mensagens durante uma sessão de cinema de um espetáculo. Em sua opinião, qual o motivo de o cronista se preocupar com o uso dos celulares em cinemas, teatros e salas de concertos? Na opinião dele, vírgula, esse uso em espetáculos incomodaria muito mais, vírgula, por exigir mais atenção dos espectadores, vírgula, além do desrespeito com os artistas que estão se apresentando. Releia mais um trecho extraído da crônica. Numa de minhas viagens, havia um hall no aeroporto, um senhor com 2 aparelhos. Em que língua a palavra em destaque está escrita? Qual é o significado dela? Ela está escrita na língua inglesa. Ponto a seguir. O significado dela é saguão, vírgula, salão. Por que essa palavra foi escrita de forma diferente, em itálico, ou seja, com a letra inclinada? Para sinalizar que se trata de palavra estrangeira. Em sua opinião, o que leva alguém a agir como homem observado pelo cronista no aeroporto? Pessoal, você concorda com as ideias defendidas pelo autor do texto a respeito do uso do celular? Escreva o seu posicionamento. Complete o quadro a seguir com informações sobre as 2 crônicas argumentadas lidas neste capítulo. Então, medo da velhice, local de publicação. Você teria que ter lido o texto, medo da velhice, e os 2 textos. Medo da velhice e não merecem o celular. Foi o que eu falei no dia que eu passei a atividade. Tem que ler os 2 textos. Qual foi o local de publicação de Medo da Velhice? O autor, quem era o público-alvo, qual o objetivo desse título aí, Medo da Velhice, qual o objetivo que está incluído no texto e o tema. Agora,
Vamos o outro. Não merecem o celular. Local de publicação, autor, público-alvo, objetivo e tema. Quais são as semelhanças e as diferenças entre o artigo de opinião estudado no capítulo anterior e a crônica argumentativa? Ambos apresentam a opinião do autor, vírgula. Podem ser publicados em sites, jornais e revistas, vírgula. Podem apresentar temas de interesse público. Ponto a seguir. Diferenças em geral. A crônica apresenta um ponto de vista mais subjetivo, vírgula, incluindo experiências ou vivências pessoais do cronista, enquanto o artigo de opinião apresenta a defesa de uma ideia de modo mais objetivo, seguindo uma estrutura clássica. Qual é a estrutura clássica? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá, gente? Então, a estrutura clássica que há nos dois textos, que são duas crônicas, é introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Então, eu espero que vocês tenham lido os dois textos para responder esse quadradinho aqui, tá? Qual foi o local de publicação do Medo da Velhice, onde ele foi publicado? O autor, quem é o autor? Qual é o público-alvo desse texto? Quem mais assim, público-alvo que eu quero dizer, quem mais está interessado em ler o texto? Os adolescentes, as crianças ou os adultos, ou as pessoas mais velhas? O objetivo, qual foi o objetivo do autor ao produzir esse texto? Qual foi o objetivo dele? E o tema, qual é o tema principal? É medo da velhice mesmo? Ou lá lendo, você tendo lido o texto, você encontrou lá no meio da sua leitura, lá no desenvolvimento, o tema principal dele? A mesma coisa, não merecem o celular. Tudo isso é a mesma coisa. Local de publicação, autor, qual é o público-alvo para ler esse texto, esse tipo de crônica? Qual o objetivo do autor ter produzido esse texto, com esse título aí, e qual é o tema principal dele, ok? Então, gente, aí está a correção, é uma parte redacional, nós estamos estudando crônica, né, os textos crônicos, é uma parte redacional ainda, que você vai responder. Daí tem a parte de quando as aulas presenciais recomeçarem, daí que vem os trabalhos sobre crônica. Nós vimos só crônica, né? 2 textos que foram só crônica. Daí vai vir os trabalhos, tá? Que vai valer para a segunda e terceira avaliação, ok? Então, aqui tem conexões textuais, mas isso aqui ninguém vai responder ainda. Então, 7º ano, é isso aí. Deixa eu ver se nós teríamos aula hoje. Então, hoje é terça-feira. Terça-feira seria aula... Não, 7º ano não teria.
só com o 8º ano, 9º e 6º ano. Então, as aulas de hoje, por conta da reunião, essas aulas não vão ser realizadas, mas não tem com vocês, ok? Tá? Então, na próxima aula, que é quarta-feira, daí nós teremos aula com vocês. Então, gente, fiquem com Deus, tá? Essa aula de hoje, tá? É de ontem, tá? Tá sendo enviada hoje, mas é a aula de ontem, tá, gente? Eu não passei bem. Eu comi uma carne de porco e não me fez bem. Daí eu ainda cheguei até ir ao hospital. Mas aqui estou, né, cumprindo com a minha obrigação. É como eu já falei, para o 8º ano, 9º ano, as aulas online não são realizadas, não realizei mais, por conta da internet, que não é uma internet boa. Quando a gente está no meio da aula, daí já pede para finalizar, que já vai acabar a internet, né? Daí é por conta disso que não está sendo realizada as aulas online, ok? Mas já vai voltar tudo normal, sem problema. Pois aí.